gostava de recordar aqui, enfim, está na mesa outra pessoa que esteve presente num colóquio há 20 anos, também organizado pelo José Gil, em Serralves, que teve como os convidados mais importantes, Jean-François Lyotard, que na altura, obviamente, ainda tem 10 ou 12 anos antes de morrer, portanto estava em plena atividade e bastante vigoroso ainda. E esse colóquio, tanto quanto eu me lembro, e tenho uma memória ainda viva, teve uma tonalidade, uma estímulo, como se diria, para utilizar um conceito um pouco heideggeriano, melancólica. Discutia-se muito na altura, em plena efervescência pós-moderna, e essa era uma palavra que circulava com grande frequência e circulou também durante esse colóquio. Portanto, era um colóquio sobre estética, do mesmo tipo deste que se está aqui a fazer. Eu lembro-me que, depois da comunicação do Lyotard, onde ele se referiu ao facto da estética moderna nascer, portanto, ter uma dupla face, por um lado a estética do belo e por outro a estética do sublime, alguém lhe perguntar se a arte contemporânea relevava de uma estética do sublime. E ele respondeu que, e digamos que fez a pergunta, queria deduzir uma resposta de algo que ele tinha dito anteriormente. Ele não se quis comprometer com numa resposta afirmativa nem num sentido nem no outro, e deu mais ou menos esta resposta enigmática. Sim e não. Recordo isto perfeitamente. Sim e não. Quando eu ouvi o Yves Michaud falar aqui quando utilizou o conceito de gasoso, de art gazeuse, melhor dizendo, evidentemente eu fui levado a pensar sempre, acho que é difícil não pensarmos no sublime, precisamente porque o gasoso tem a ver com a sublimação. No entanto, é significativo que em nenhum momento o Yves Michaud fale de sublime. Ele evita esse conceito. E mesmo quando faz uma espécie de arqueologia e regressou ao je ne sais quoi da estética do século XVII, ele não deu um passo no sentido de dizer que o je ne sais quoi era precisamente a noção que o Boileau, tradutor do Longino, utilizava para definir o sublime. Portanto, nem neste momento o Yves Michaud se quis comprometer com um conceito, com o conceito sublime, isto é, suponho eu que é significativo, é sintomático. Digamos que o conceito de gasoso para o Yves Michaud tem uma certa ambiguidade na medida em que ele releva simultaneamente de qualquer coisa que é da ordem do plano, que é da ordem da estética, da ordem das categorias estéticas, mas ao mesmo tempo também é de uma ordem diferente, pragmática, das condições de existência e de circulação da arte contemporânea. E é precisamente essa ambiguidade que me parece que fragiliza o conceito. Esta comparação entre a estímulo, a atmosfera de um colóquio há 20 anos sobre estética e um colóquio 20 anos depois sobre estética, em que já não existe essa mesma atmosfera melancólica, existe outra coisa completamente diferente, parece-me significativo. Em jeito um pouco de provocação, se me permitem, eu recordava aqui que estas questões da arte contemporânea têm recentemente um episódio que me parece também significativo e em relação ao qual nós devemos pensar, que é uma das figuras emblemáticas da arte contemporânea, que era o diretor do Guggenheim de Nova Iorque, Thomas Kearns, essa personagem mítica, foi demitido, ou demitiu-se, ou teve que sair em 2008, na sequência
enfim, da crise e da crise do subprime. Este encontro, este choque entre, por um lado, a arte e a crise financeira, parece-me de facto um episódio significativo, emblemático e provavelmente anedótico, evidentemente. E eu não queria retirar daqui nenhuma espécie de conclusão, estou apenas a relatá-lo. Well, I will make my question perhaps in English because it's easier, and because I'm thinking in particular about Adele Becky and Eric Benning. In contemporary art, or to think about contemporary art, I wonder, why is it that so many artists nowadays, they do what they do, thinking a lot about it, but more than that, taking it inside institutions and universities and connecting research and what can be called philosophical research and bringing it together with what they do with their practical art. And I think that is very interesting, because I don't know how can that be faced if you confront it with artists that don't do that, that are outside universities, that, for instance, like Francisco Tropa or Vera Matero. And I don't know, I'm interested if that can be an important feature of contemporary art, where the artist has to be also a critic or someone that criticizes himself, and I don't know. So if you would like to answer, thank you. I can say. Eu posso responder muito rapidamente, porque eu tive alunos que, sendo bailarinos, sendo músicos, etc., vinham aos seminários de filosofia. E eu perguntei porquê. Durante muito tempo não tinha sequer uma ideia. Via pessoas que não tinham background filosófico e que queriam absolutamente poder ler filósofos, e comecei a pensar, aliás perguntava, mas não tinha resposta, e como eram vários, para não dizer muitos, era já um fenómeno. O que Diana acaba de dizer era um fenómeno social. Porque é que eu comparava sempre com um convite que eu tinha feito uma vez à Ana Terese de Kersmaker, que é a coreógrafa, e tinha pedido para ir a qualquer parte falar, e ela respondeu-me: eu falar? Falem vocês, eu não falo, né? Acho muito bem que vocês falem, mas eu não falo. E agora é o contrário, não é? Mas não é só falar, é pensar. Eu acho que aqui isto tem a ver com, é um fenómeno complexo, que tem a ver com, por um lado, o achatamento da vida. O achatamento da vida é de tal ordem que não facilita digamos, a inspiração. Pelo contrário, o achatamento da vida significa ter uma percepção cada vez mais tecnocientífica das coisas, pragmática no mau sentido, e daí, nesse domínio do transartístico, passa dificilmente a ser uma fonte que é uma fonte de vida, e uma fonte para se pensar aquilo que
traz mais força e continuidade e profundidade, empreguemos esta palavra, à obra. Não é só para compreender o que eu estou a fazer. É no processo de compreender o que eu estou a fazer, há certamente, em certos, como em Fernando Pessoa, por exemplo, um meio de criar. É um meio, mas noutros não. Noutros não é. Mas ler Spinoza, ler Deleuze, pode ser uma maneira de rebentar com esse achatamento da vida cotidiana, que é um esgotamento das possibilidades de vida e das possibilidades de multiplicação de sentidos e de um viver próprio. E por isso é necessário, mas haverá outras razões, isso é uma das razões que me parece ser real, e é por isso que se vai tanto, agora se recorre tanto à universidade. Now I can say something. José Gil. Well, I'll say it in English. Is that okay? Just to follow up what you said, because I feel that there's one element that has been missing a little bit in the discussion, which is the so-called, in the US, the performative turn, right? And this performative turn becomes essential to think about contemporary art and contemporary art practices. And one of the things that I feel that the performative turn at least allows one to do is to precisely go to the institution, as you said, or go to philosophy, or go to anthropology, and not to do philosophy, but to do things with philosophy that otherwise philosophy would never be able to do, but also to do something to the art practice that otherwise that potentializes eventually the object in itself. So I feel that in that sense, it is not about a project of learning. I don't think it's about a project of education. I think it's a different project. It's a project of potentialization and activating these kinds of fields otherwise. It's almost like a process of reenacting philosophy or translating philosophy, translating critical theory, so on and so forth. And that I find very interesting. So that's... Yeah, I just add to that. I understood maybe half of what José said, so I hope I don't repeat it, but recently I took up the position at the university as the director of our interdisciplinary PhD. This is a doctoral program where you invent your own PhD. So you choose 3 supervisors and you work across fields, and within that doctoral program you can do what we call research creation, which means that you can, as part of your dissertation work, have a creative component. And so with each student who comes, it is renegotiated with the supervisor what portion of the work is a written portion and what portion of the work is a performative portion. And as the director of that program and as the supervisor of almost, I think, close to 20 PhDs in the program, I have now been asked, and it's my job, to come up with the criteria of what constitutes this kind of PhD. And what I've thought about is exactly along the lines of I think what has been said, is that there are different temporalities of learning and also of exhibition. So there are modes of learning which are extremely transversal. I would say that my own way of learning is extremely transversal. It cuts across practices all the time. I need to move in order to write, I need to write in order to make art, and they're constantly running around each other, which means that economically I'm a disaster. And also I have a very slow practice, slow art practice, slow philosophical practice. I need time. And so the university, as long as it can operate transversally, as long as I don't identify with the university as a kind of personalizing relationship, it can serve as a trampoline for these modes of practice and thought.